Glória a Jesus. Engrandecido seja Deus para todo o sempre. Aleluia. Evangelho de Marcos, capítulo 6, verso 6, parte B a seguir. Mais uma vez, damos graças a Deus, a presença de todos os nossos visitantes. Sejam sempre muito bem-vindos aqui na casa de Deus, tá bom? Lembramos a todos vocês que na terça-feira às 20 horas temos reunião de oração. Vem aqui fazer um propósito com Deus de oração pela sua família, pelo seu trabalho, pela sua saúde. Venha agradecer a Deus conosco também, buscar o revestimento do alto, revestimento do Espírito Santo para a sua vida também. Venha se revestir do poder de Deus. A palavra do Senhor diz em Efésios 6:10: revestivos do Senhor e da força do seu poder. Sozinho também é bom, mas juntos com os irmãos na igreja também é excelente. Então venha buscar a Deus conosco, fazer o seu propósito com Deus, colocar diante do Senhor aqui o seu objetivo na presença do Senhor. Quarta-feira temos tarde da bênção às 2h30. A quarta-feira à noite, às 20 horas, às 19h30, temos reunião do conselho. Quinta-feira à noite, temos o ensaio das irmãs, às 20 horas. No sábado, círculo de oração. Vem orar também aqui conosco, às 8 horas da manhã. Sábado à noite, grupo pequeno. E no próximo domingo, escola bíblica dominical, que está demais, hein? Escola bíblica aqui na igreja está demais, está muito boa mesmo. Louvado seja Deus por isso. 9 horas da manhã. À tarde, o culto da terceira idade, às 14h30. E à noite, o nosso culto de Santa Ceia. Então, culto da terceira idade, damos uma ênfase aí nesse momento tão especial para a igreja também. Às 14h30, culto da terceira idade. Quem achou o texto, diga graças a Deus. Contudo, percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Verso 7: chamou Jesus os 12 e passou a enviá-los de 2 a 2, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Ordenou-lhes que nada levassem para o caminho, exceto bordão, nem pão, nem alforge, nem dinheiro, que fossem calçados de sandálias e não usassem 2 túnicas. E recomendou-lhes: quando entrardes em alguma casa, permanecei aí até vos retirardes do lugar. Se em algum lugar não vos receberem, nem vos ouvirem, ao sairdes dali, sacudi o pó dos pés em testemunho contra eles. Então, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse, expeliam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Versículo de número 30. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. Aleluia. Vamos orar para Deus falar conosco. Quero convidar o presbítero Fernando para vir rapidinho aqui fazer esta oração pela palavra de Deus que será pregada agora. E nesta oração nós vamos incluir algumas pessoas, alguns familiares, né? Vamos colocar diante do Senhor a família do pastor Jairo, que faleceu, a filha do irmão Clédio, da irmã Giovana, é nora do pastor Jairo, que faleceu. Vamos orar pelo tio do pastor Cipriano também, pastor Paulo Cipriano, faleceu repentinamente. Ele vai levar a mamãe dele lá para São Paulo, para esse velório, já está na estrada, pediu a viagem também, pediu oração por esta viagem, pastor Paulo Cipriano, todas as famílias enlutadas da igreja. Vamos orar também pelo irmão Edno, que vai fazer uma cirurgia na terça-feira. Vamos apresentar estas famílias diante do Senhor Jesus, agora na hora da oração pela pregação. Amém. A paz do Senhor, igreja, amém? Vamos ficar em pé mais uma vez em nome de Jesus. Louvado seja o teu santo nome, Senhor. Aleluia. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Pai, nós te louvamos
e te exaltamos porque o Senhor é bom e a sua benignidade dura para sempre, para aqueles que confiam em Ti, para aqueles que temem ao Teu santo nome, meu Deus. Pai, por todas essas vidas que foram agora colocadas aqui diante do Teu altar, através do Teu servo, pastor Gililson, nós queremos clamar agora de uma forma especial, Pai Santo, por aqueles que estão enfermos, que a Tua mão de amor, de poder, de cura, Pai, venha curar. Para aqueles, Pai Santo, que estão em viagem, que a Tua mão de amor, de poder esteja sobre eles, levando de todo mal, de todo acidente e incidente, Paizinho amado, ó Deus, por todo aquele, meu Deus, que precisa de uma cura, de um milagre, que precisa, Pai Santo, de ouvir a Tua voz, que precisa, Paizinho amado, de um toque do Senhor especial. Meu Deus, nós estamos clamando ao Senhor, que o Senhor venha entrar agora com a providência, porque nós cremos num Deus, meu Deus, que cuida do Teu povo com amor, Paizinho amado, muito maravilhoso, Pai amado. É por isso que nós estamos neste lugar, ó Deus, também, especialmente agora, Pai Santo, ó, pela pregação da Tua palavra, Paizinho amado, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Paizinho amado, queremos que agora o Senhor vai usar o Teu servo, meu Deus, de uma forma especial, a vida do pastor Geloius, Paizinho amado, para abençoar o Teu povo, que a Tua palavra venha fazer garita nos nossos corações, Paizinho amado, quebra toda barreira, toda seta contrária, tudo aquilo que não provém do Senhor neste lugar, que venha atrapalhar, Pai Santo, de ouvirmos a Tua palavra, nós repreendemos em nome de Jesus. Dá ao Teu povo, meu Deus, um espírito de sabedoria, de entendimento, de conhecimento da Tua palavra, para que em tudo o nome do Senhor seja glorificado e exaltado sobre a face da terra. E quem crê, diga amém. Amém? Graças a Deus. Desligou? Desligar aqui. Graças a Deus. Podem se assentar, queridos. Depois vamos orar também pelo irmão da irmã Clarice. Esqueci de mencioná-lo aqui, mas ele também precisa muito das nossas orações. Está hospitalizado. Querida igreja do Senhor, eu queria falar com vocês nesta noite sobre Jesus, os discípulos e a missão no reino de Deus. Jesus, os discípulos e a missão no reino de Deus. O artigo 143 da nossa Constituição Brasileira, da República Federativa do Brasil, de 1998, ele diz que todo jovem, no ano que completa 18 anos, ele deve se alistar numa junta militar de 1º de janeiro até 30 de abril, uma junta militar. O propósito é, se necessário for, ele estar preparado para defender a soberania da nossa nação. Por isso ele deve se alistar. O texto que a gente leu, um texto pequeno, também mostra que Jesus chamou, que Jesus alistou discípulos para uma missão no reino de Deus. Aliás, quando a gente olha para a segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu, no capítulo 2, versículos 2 e 3, ele usa a figura para o crente, a figura de um soldado. Ele diz assim: participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o regimentou. Então, a figura de um soldado. Se por um lado, aqui na nossa nação, há grande possibilidade de um jovem, ao se alistar, ele receber a dispensa, ser dispensado. Por outro lado, no reino de Deus, nós percebemos que os discípulos do Senhor Jesus, eles são indispensáveis. E é isso que o texto tenta mostrar para nós. O texto mostra para nós que Jesus torna os seus discípulos indispensáveis na missão do reino de Deus.
Essa é a mensagem central que eu gostaria de compartilhar com vocês nesta noite. Jesus torna os seus discípulos indispensáveis na missão do reino de Deus. E ao olharmos para esse texto, nós percebemos pelo menos três fases dos discípulos no reino de Deus. Três fases que os ajudam a desenvolver esta missão. A primeira fase, ela está composta pelo chamado. Versículo de número 7 diz: chamou Jesus os 12. Vamos entender esse chamado à luz do contexto. Então, no versículo de número 6, a parte B que nós lemos diz: contudo o quê? Contudo, apesar de que, conforme vimos na semana passada, o Senhor Jesus ser rejeitado na sua cidade onde foi criado, cresceu, apesar de Jesus ser rejeitado pela sua família, apesar de Jesus ser rejeitado pelos seus parentes, pelos seus conterrâneos, mesmo assim a missão não para. Então o texto continua dizendo, verso 6, que Jesus percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Ainda que há uma grande rejeição em relação à pessoa de Jesus, em relação à missão de Jesus, a missão não pode parar. Queridos irmãos e irmãs, os obstáculos da vida, as coisas que acontecem que querem nos engessar, as coisas que acontecem que querem nos paralisar, elas não podem nos deter. Nós precisamos estar focados na missão que Deus tem para as nossas vidas, na missão do reino de Deus para as nossas vidas. Esse é um primeiro aprendizado aqui para as nossas vidas. Mesmo Jesus sendo rejeitado, ele continuou a cumprir o propósito do Senhor. Verso 7 então, vai dizer que Jesus chamou os 12. Nós estamos lendo o Evangelho de Marcos, e o Evangelho de Marcos nos ajuda a compreender a dimensão desse chamado. Então, olhando para as Escrituras, eu entendo que o chamado de Deus para uma pessoa é um único chamado, mas tem dois desdobramentos, tem duas dimensões. A primeira dimensão é a dimensão da salvação. Ele nos chama para a salvação, porque Ele é Salvador. A segunda dimensão é a dimensão do serviço, e Ele nos chama para o serviço, porque Ele é Senhor das nossas vidas. E o Evangelho de Marcos nos ajuda a perceber como isso acontecia de uma maneira muito especial. Então, o chamado à salvação acontece por meio da pregação. Só para a gente relembrar, abre aí a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 1. Vamos ver como é que acontece esse chamado do Senhor para a sua vida também, para a minha vida, para a vida dos discípulos do Senhor Jesus. Alegria ver a irmã Alzira aqui. Deus abençoe a irmã Alzira, tem uma grande missão a irmã Alzira, mas Deus deu graça para ela estar hoje aqui na casa de Deus. Seja muito bem-vinda, serva do Deus Altíssimo. Então, como que a salvação acontece? O chamado salvífico acontece. Marcos capítulo 1, versículo 14. Encontraram, amém? Amém? Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Então, quando o Evangelho é pregado, Deus, por meio da pregação, chama pessoas para a salvação. Versículo 16 diz assim: caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhe Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Então aqui, o que está acontecendo? O Senhor pregou a palavra, houve a salvação,
o chamado foi atendido, houve a salvação, agora nós temos aqui o início do chamado dos discípulos, e aqui é estabelecido um propósito, ou seja, o Senhor não nos chama apenas para a salvação, o Senhor Jesus nos chama também para o serviço. Ele pregou, chamou os discípulos para a salvação, mas estabeleceu um propósito para eles. Qual é o propósito? Eu vou fazer de vocês não mais pescadores de homens, eu vou fazer de vocês não mais pescadores de peixes, eu vou fazer de vocês pescadores de homens. É assim que funciona o chamado de Deus para as nossas vidas. Ele nos salva e Ele estabelece um propósito de serviço para as nossas vidas. As coisas vão acontecendo, os discípulos começam a andar com Jesus, daí a gente chega no capítulo de número 3. Olha lá, capítulo de número 3 de Marcos, versículo 13 a seguir. Aprenda nesta noite a palavra de Deus, abra o coração para receber a palavra de Deus, o Senhor vai falar com você também. Versículo 13, quem achou, diga graças a Deus. Depois subiu ao monte, orou a Deus, e depois de ter orado para Deus, ele vem e chama os que ele mesmo quis, e vieram estes que ele chamou junto dele. Então designou 12 para estarem com ele. O chamado envolve um relacionamento íntimo com o Senhor Jesus. Depois, Jesus fala: eu vou enviar vocês para pregar, eu vou enviar vocês para exercer autoridade e expelir demônios. Então o Senhor, Ele faz isso, Ele chama para a salvação, mas Ele estabelece um propósito para o serviço. Amém, gente? E nesse período de tempo, o Senhor foi treinando, ensinando, educando os seus discípulos. E agora então, esse chamado, ele tem um desdobramento que está chegando à prática. Queridos irmãos, queridas irmãs, o que o Senhor está nos ensinando aqui nesta noite, é que todos nós temos esse chamado, um chamado à salvação e um chamado ao serviço. Então, eu gostaria muito que você perguntasse para o Senhor: Senhor, como eu posso servir o Senhor e o povo do Senhor? Como eu posso ser bênção na vida da tua igreja? Como o Senhor quer me usar na face da terra? Que os seus ouvidos espirituais, que os seus olhos espirituais, que a sua mente seja aberta e iluminada para compreender que o Senhor não quer que você seja apenas um consumidor de culto, mas o Senhor quer fazer de você e de mim um instrumento nas mãos dEle. Você é um discípulo indispensável no reino de Deus. Se o exército brasileiro, se a aeronáutica, se a marinha dispensam alguns candidatos, alguns alistados, o Senhor Jesus não abre mão de você, não abre mão de você. Então, se você já está há algum tempo na igreja, se você está amadurecendo na igreja, chegou a hora então de você se perguntar: Senhor, aonde eu posso servir melhor os meus irmãos? Qual é o plano do Senhor para a minha vida de serviço aqui na face da terra? Amém, irmãos? Em segundo lugar, a outra fase do discípulo de Jesus, depois do chamado, é a capacitação. Quando a gente olha para os versículos 7 a 11, nós vamos aprender muitas coisas aqui. Então, o versículo de número 7 diz para nós que Jesus deu autoridade sobre os espíritos imundos. Quando o Senhor nos chama, o Senhor nos capacita. Quando o Senhor nos chama, o Senhor, Ele nos
dá um revestimento para que nós possamos exercer aquilo pelo qual Ele nos chamou a fazer. Então aqui está tendo uma batalha espiritual. O Evangelho de Marcos é o evangelho que mais fala sobre as batalhas espirituais dentre os evangelhos sinóticos. E isso tem uma explicação. Os romanos, eles gostavam muito de guerra. Os romanos, assim como os brasileiros lotam os estádios de futebol para assistir os jogos, os romanos, eles lotavam as arenas para assistir às guerras, às batalhas entre os gladiadores, entre os homens e os animais, para ver ali as disputas. Marcos está falando a um auditório que gosta de conflito, de batalha, de guerra, e ele está dizendo que existe uma guerra espiritual, e essa guerra espiritual é travada entre as trevas e a luz, entre os filhos de Deus e os filhos do diabo, entre aqueles que andam no Espírito e aqueles que andam na carne, conforme diz o apóstolo Paulo em Gálatas, capítulo de número 5. Mas o Senhor reveste, o Senhor nos capacita, irmãos, a não fugir do diabo. O Senhor nos capacita a resistir ao diabo e colocar o diabo para correr. A Bíblia diz: resistir o diabo e ele fugirá de vós. A gente já sabe que lá no capítulo de número 16, o Senhor dá essa autoridade para nós repreendermos os espíritos malignos. Mas o versículo 8 também diz assim: ordenou-lhes que nada levassem pelo caminho, exceto um bordão. Aqui começa a orientação pessoal para os discípulos que serão daqui a pouco enviados. Começa uma orientação pessoal para eles. Então o que eles não devem levar? Ordenou-lhes que nada levassem para o caminho, exceto um bordão. Então ele vai levar um bordão, mas não vai levar o quê? Pão, alforge, nem dinheiro. O que Marcos está querendo dizer? Que Jesus estava dando essa primeira experiência, porque é a primeira missão dos discípulos sozinhos, sem Jesus, e nessa primeira missão dos discípulos, Jesus quer que eles compreendam que eles precisam, no reino de Deus, ser completamente dependentes do Senhor Jesus. Então eles não vão levar nada disso, ao contrário, eles vão com sandálias e não vão usar duas túnicas. Geralmente se usavam duas túnicas, uma túnica para proteger uma outra túnica que ficava por baixo, para que se houvesse uma ocasião de sair, de fazer uma coisa mais importante, então você tirava a túnica suja de cima e ficava com a roupa limpa de baixo para fazer isso. O Senhor está dizendo: vocês não vão para uma festa, vocês vão para uma missão, e para essa missão ser um sucesso, vocês precisam fazer esta missão na minha dependência, na dependência de Deus. Irmãos, pode ser a melhor pessoa do mundo, pode ser a pessoa número 1 em habilidades naquilo que ela faz, ela pode ter muita técnica, isso vai ser maravilhoso, fantástico, extraordinário, isso é bom demais. Mas se a pessoa não tiver a unção de Deus, se ela não tiver o poder de Deus, se ela não tiver a capacitação de Deus sobre a vida dela, se ela não for dependente de Deus para fazer aquilo que ela faz em nome de Deus, as coisas não irão acontecer. Irmãos, o ministério cristão e a vida cristã, ela se faz de joelhos na presença do Senhor. E por falar de joelhos, semana passada nós anunciamos aqui, repartimos com vocês a necessidade da igreja de pagar uma conta de 10 mil reais da igreja. E nós fomos oramos aqui, anunciamos isso para a igreja, pedimos para a igreja orar. E aí quando chegou na terça-feira, nós tínhamos já recebido algumas contribuições de dízimos e de ofertas, mas ainda não era o suficiente. E aí eu estava ali no escritório, orando, era meio-dia e pouquinho, e quando eu levantei o meu joelho, o telefone tocou, o celular. O celular tocou, era uma irmã muito querida aqui da nossa igreja, e ela disse assim:
pastor, eu estou aqui no banco e eu quero dizer para o senhor que eu vou depositar R$ 3.000 para a igreja, para ajudar nas contas aí. Eu fiquei tão emocionado, irmãos, que eu tinha acabado de orar por aquilo. Senhor, tem misericórdia, o Senhor é o nosso provedor, o Senhor nos socorre, o Senhor nos ajuda, Pai. Entra com a tua mão, entra com a tua providência. Eu fiquei tão emocionado, as lágrimas vieram no rosto. Aquela semana, meu coração estava tão cheio de fé. Estava lendo Josué, e em Josué muitas vezes Deus fala para ele: eu sou contigo, eu vou à sua frente, eu vou derrotar os seus inimigos, vai, não temas, vai. E eu estava muito confiante na palavra de Deus. E quando eu levanto da oração, o telefone toca. Só que aconteceu um problema, irmãos. Eu estava tão emocionado que passei todos os dados da conta, tudo certinho, mas falei o nome de outro banco. Falei o nome de outro banco, eu fiquei tão emocionado. Falei o nome de outro banco. Aí eu olhei lá no final da tarde e falei: aconteceu alguma coisa, não é possível, né? A irmã falou que estava lá no banco e o dinheiro não entrou na conta, né? Mas no primeiro dia entrou 8.892, com esses R$ 3.000 que entrou na quinta-feira, esse dinheiro, porque foi para um banco, depois teve que voltar para o banco para entrar na conta da igreja. Então, o que Deus nos deu em resposta às orações da igreja, a contribuição da igreja, um ministério muito querido da igreja, doou R$ 1.000 também, tirou do caixa do ministério, doou para a igreja. O total, nós precisávamos de R$ 10.000, o total foi R$ 11.000, mais de R$ 11.000. Então, irmãos, a vida cristã é assim, ela é na dependência de Deus, é Deus quem faz. Ninguém pode curar no seu próprio nome, ninguém pode expulsar demônios no seu próprio nome, ninguém pode salvar ninguém no seu próprio nome, é Deus quem faz. Eu estou aqui nesta noite na dependência de Deus, irmãos, e eu creio que é o Espírito Santo de Deus que vai tocar em cada coração. O ministério de louvor tocou na dependência de Deus, é o Senhor que tem que tocar no seu coração. Você pode perceber que a nossa igreja, ela não é uma igreja que usa de emocionalismo. A gente não prega com fundo musical para derreter o seu coração, porque nós cremos que mais poderosa que a música é o Espírito Santo que fala ao seu coração, que entra no seu coração, que te convence. É o Espírito Santo de Deus que faz estas coisas. Você pode perceber que nós não somos apelativos. Por quê? Porque nós cremos que quem salva é Deus. Jonas capítulo 2 verso 9 diz: a salvação pertence ao Senhor, e o Senhor dá a salvação para quem Ele acha que deve dar. Então, no primeiro momento, a orientação é pessoal. Mas no segundo momento, nesse processo de capacitação, de treinamento, a orientação vai ser relacional também. Então, o versículo 10 diz assim: e recomendou-lhes, quando entrardes na alguma casa, quer dizer, quando vocês se encontrarem com outras pessoas, permanecei aí até vos retirardes do lugar. Olha o ensinamento de Jesus. O ensinamento de Jesus é que a nossa missão, ela não pode ser superficial. A nossa missão, ela tem que ser intencional e intensiva. Eu não posso só lá e fazer uma oração pela pessoa. Não, eu tenho que ir lá, entender o problema da pessoa, investir tempo na vida desta pessoa. Esse momento não poderia ser um evento apenas, mas deveria ser um tempo onde eles deveriam fazer muitas coisas em prol daquela casa. Então, o versículo 11 diz: e se em algum lugar não vos receberem, nem vos ouvirem, ao sairdes dali, sacudi o pó dos pés em testemunho contra eles. O que isso significa? Essa prática aqui, desde o Antigo Testamento, depois no Novo Testamento, significa que quando você vai num lugar
que ele é muito impuro, você tem que sacudir as sandálias dos seus pés, para você não levar aquela poeira, aquela impureza junto com você. Significa que a santidade de Deus por meio do Evangelho, a pureza de Deus por meio do Evangelho, estava invadindo aquela casa, estava chegando àquela casa. Mas do mesmo jeito que a família de Jesus, os compatriotas de Jesus, do mesmo jeito que os parentes de Jesus, eles receberam de alguma forma um juízo, porque ao não crerem em Jesus, eles não receberam os milagres que o Senhor Jesus havia feito, que nós vimos semana passada. Então agora, essa atitude de sacudir as sandálias e o pó das sandálias dos pés, significa que os discípulos, que os apóstolos, eles estariam livres diante de Deus, porque tinham feito a parte dele. Então agora o juízo de Deus poderia vir sobre aquelas pessoas que rejeitaram o Evangelho, que rejeitaram a graça de Deus, que rejeitaram a bênção do Senhor, que lhes bateu até a porta, que lhes bateu até a porta. Então, no primeiro momento, eles são chamados, um chamado para a salvação e um chamado para o serviço. No segundo momento, eles são capacitados, treinados, orientados por Jesus Cristo. E agora, no terceiro momento, eles são enviados. A terceira fase dessa missão desenvolvida pelos discípulos na vida deles, agora a terceira fase é o envio. Então versículo 12 e 13 vai dizer assim para nós: então saindo eles, agora eles já foram, né? Isso pode remontar também ao versículo 7 de novo, que diz: chamando Jesus os 12, chamou Jesus os 12 e passou a enviá-los de 2 em 2. Então, depois de toda a explicação que Marcos dá, agora eles vão de 2 em 2. O que significa ir de 2 em 2? Significa proteção, significa companheirismo e significa também testemunha. Significa que quando duas pessoas vão juntas, desde o mundo antigo, o que acontece? Ali há, de alguma forma, a testemunha, há uma autoridade que confirma uma outra autoridade. Quer dizer, são duas pessoas concordando a respeito de alguma coisa que foi estabelecida. Então esses homens, eles são, de alguma forma, delegados do Senhor Jesus, e eles foram delegados para cumprir uma missão, e eles são agora de 2 em 2, responsáveis um pelo outro e ambos pela missão que foi estabelecida pelo Senhor. Talvez você fique curioso e você pergunte assim: mas quem foi com quem? Quem acompanhou quem? Aqui Marcos não fala, né? Mas Mateus mostra para nós quais foram as duplas dinâmicas. Não pensa no Batman e no Robin, tá bom? Pensa nos discípulos de Jesus. Mateus capítulo 10, vamos dar uma olhadinha rapidinho, só para a gente ver quem foi com quem. Marcos capítulo de número 10. Desculpa, Mateus. Obrigado, irmão Joaquim. Mateus capítulo 10. Mostra aqui para nós. Glória a Jesus. Versículo 2. Podemos ler? Podemos ler o versículo 1 também. Tendo chamado os 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos, para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Ora, os nomes dos 12 são estes: primeiro, Simão, por sobrenome Pedro, e André, seu irmão. Então, Pedro e André, uma dupla. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, outra dupla. Filipe e Bartolomeu, outra dupla. Tomé e Mateus, outra dupla.
Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, outra dupla, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, outra dupla. Essa turma que foi aí ter esse estágio, ter essa experiência na missão do Senhor. Amém, gente? Tudo bem. Versículo 12 então agora. E eles foram. E quando eles foram, o que eles fizeram? Eles pregavam ao povo. Que mensagem? A mensagem de arrependimento. Então, a mensagem do Evangelho, ela contém arrependimento. Lembre-se, João Batista pregava mensagem de arrependimento. Jesus pregou mensagem de arrependimento, e agora os discípulos e os apóstolos precisam pregar a mensagem do arrependimento. E nós, como igreja cristã evangélica, também pregamos a mensagem do arrependimento. É necessário para você receber a salvação, que você entenda que você está andando num caminho que não é o caminho de Deus. Quando você entende que você está andando num caminho que é contrário ao caminho de Deus, você precisa se arrepender, porque se você não se arrepender, você não vai querer fazer o caminho de Deus. E é muito importante a gente entender uma coisa: arrependimento não é transformação necessariamente. Arrependimento é o entendimento e a compreensão de que eu estou fazendo coisas que não agradam a Deus. O arrependimento não me transforma. O arrependimento só é a compreensão, a lucidez, a consciência de que aquele caminho não é o caminho de Deus e que eu preciso do caminho de Deus. Quando eu tenho essa consciência, eu digo para o Senhor: Senhor, eu não quero mais andar nesse caminho. E a partir de agora, eu quero seguir o caminho do Senhor, mas eu por mim não consigo. E é aí que entra o relacionamento com Jesus. Você começa a se relacionar com Jesus, ler a Bíblia, participar dos cultos, fazer suas orações, confessar os seus pecados, e nessa dinâmica relacional, você vai sendo transformado de fé em fé e de glória em glória. É assim que funciona. Então essa era a mensagem que eles pregavam. Depois, eles tiveram uma experiência de expulsar, de expelir muitos demônios, e também curavam numerosos enfermos. Depois eles também ungiam estas pessoas com óleo. Então, irmãos, foi uma experiência maravilhosa, uma experiência poderosa. E eu, como expositor bíblico, preciso explicar essa questão da unção com óleo. Por favor, não se assuste. Nós temos pelo menos 3 explicações para essa unção com óleo. A da Igreja Católica, que até um tempo atrás era apenas aplicada às pessoas que estavam à beira da morte, com o entendimento de que a extrema unção, ela promovia uma passagem menos dolorida desta vida para a eternidade. Depois veio o mundo pentecostal, e o mundo pentecostal também começou a ungir pessoas na testa, na mão. Hoje a Igreja Católica também faz a mesma coisa, unge pessoas enfermas na testa e nas mãos, né? Então essa é a Igreja Católica. A Igreja Pentecostal, ela unge os enfermos. Ela crê, olhando para Tiago também e para esse texto, que o óleo é um auxílio para a fé. O óleo funciona como um auxílio para a fé. Você unge a pessoa, isso gera fé também na pessoa, e a pessoa então, ela é curada. Só que com os desdobramentos do neopentecostalismo, as pessoas começaram a ungir paredes, começaram a ungir objetos, começaram a ungir carros, chaves, objetos para serem vendidos, e isso se tornou uma comercialização. Irmãos, essa última parte que eu estou falando é um extremo muito grande, e isso não está na palavra de Deus. Ainda, se você crê nessa corrente teológica, que o óleo é um auxílio à fé, quem deve ungir? Segundo a Bíblia, o Novo Testamento, olhando para Tiago,
quem deve ungir são só os presbíteros da igreja. E como que isso funciona? Tem alguém enfermo, chame o presbítero da igreja, e o presbítero da igreja vai ungir você, se você assim desejar. Você pode pedir para os presbíteros vão ungir você. Nós temos presbíteros que ungem aqui, o presbítero vai ungir você. Essa é a segunda interpretação. Quem está entendendo, diga amém. Terceira interpretação, que valoriza o que acontecia no mundo naquela época. Lá naquela época, como é que o óleo geralmente era usado? Se você olhar para Isaías, capítulo de número 1, lá em Isaías, capítulo 1, você vai ver que esse óleo, ele era um óleo medicinal. Isaías, capítulo 1, versículo 6, se você quiser abrir, pode abrir, por favor. Isaías capítulo 1, versículo 6, vamos ler esse texto. Isaías capítulo 1, versículo 6. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga espera. Desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, quer dizer, ele está muito doente. Senão feridas, contusões e chagas inflamadas, umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. Então o óleo era usado na aplicação de pessoas que estavam enfermas, no contexto judaico. Quando você olha também para o texto que fala do bom samaritano, você lembra desse texto? Sim ou não? Amém? Vamos abrir lá em Lucas. Vamos dar uma olhadinha nesse texto. Lucas capítulo, quem lembra? Lucas capítulo. Quem lembra? Lucas capítulo 10. O bom samaritano, isso. Versículo de número 30. Lucas, capítulo 10, versículo 30. Quem encontrou, diga amém. Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó, e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem, lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote para aquele mesmo caminho, e vendo-o passou largo. Semelhantemente um levita descia por aquele lugar, e vendo-o também passou de largo. Certo samaritano que descia o seu caminho passou-lhe perto, e vendo compadeceu-se dele, e chegando-se pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. Então, o óleo também, ele era usado de maneira medicinal. Eu pergunto para você, dentre essas três posições que tem da igreja católica, da igreja pentecostal e da igreja neopentecostal, e também do contexto histórico e cultural, qual é a sua posição? Qual é o seu posicionamento, né? Então, fica aí a explicação e a exposição da palavra de Deus para cada um de nós. O fato é que os discípulos do Senhor Jesus, eles foram, e a missão foi um sucesso. Eles curaram pessoas, expulsaram demônios, e eles então também pregaram o evangelho do reino. Versículo 30 para a gente encerrar. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus, e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. O que eles fizeram? Pregaram o evangelho, expulsaram demônios, curaram as pessoas e ungiram as pessoas
com óleo. E o que eles ensinaram? Eles ensinaram o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Agora, irmãos, eu pergunto para vocês, será que esse texto se aplica às nossas vidas? Será que Deus chamou você também? Será que Deus tem preparado e capacitado você também? Será que você também pode dizer, como Isaías disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim? Será que nós podemos dizer isso? Ou essa mensagem era só para os 12 discípulos? Deixa eu ler para vocês um texto que é aplicado à igreja. Capítulo 4 de Efésios, versículo de número 9. Quer abrir lá comigo bem rapidinho? Efésios capítulo 4, versículo 9. Falei que eu ia pregar rápido, né? Mas tá bom, vamos lá. Efésios capítulo 4, versículo 9. Enquanto o Ministério de Louvor já vem para cá, eu quero ler esse texto com vocês. Efésios 4, 9. Posso ler, amém? Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Está falando de Jesus. O Jesus que subiu ao céu, que está à direita de Deus, foi aquele que desceu à terra também. Verso 10, aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. O que Jesus fez? Verso 11, ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Por que Deus levanta essa liderança, né? Hoje a gente não tem mais apóstolo, que substituiu os apóstolos são os missionários. Então os missionários hoje, os profetas que são aqueles que ensinam a palavra, os evangelistas que são aqueles que anunciam com mais evidência o evangelho de Jesus Cristo, os pastores e os mestres. Para que essa turma, essa equipe, esse time existe? Verso 12, presta bastante atenção. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu desempenho do seu serviço. Para quê? Para a edificação do corpo de Cristo. Então a liderança da igreja, ela existe para quê? Para treinar você que foi chamado para a salvação. É o nosso papel como liderança da igreja, treinar você, para você também ser enviado e nos ajudar na missão do reino de Deus. A minha pergunta nesta noite é: você quer ser treinado para ser uma bênção nas mãos de Deus e abençoar outras pessoas? Essa é a pergunta. O que nós aprendemos nesta noite? Mensagem central: Jesus torna seus discípulos indispensáveis na missão do reino de Deus. Diga comigo assim: diga mais forte, eu sou indispensável na missão do reino de Deus. Como que funciona isso? Primeiro o Senhor chama você para a salvação, aí você vem com aquela alegria no coração, conheceu Jesus, recebeu paz no seu coração, e aí você vai sendo capacitado por Deus, aprende a orar, a ler a Bíblia, frequenta a reunião de oração, frequenta a escola dominical, frequenta o culto, e de repente alguém precisa no ministério chama o fulano, aí vai lá e chama o fulano, é Deus já chamando você, e vai te capacitando para enviar você. Enviar aqui, meus irmãos, não é só ir para outro país, para outra nação, para outros lugares. Quando você sai da sua casa para dar uma aula aqui na igreja, você está sendo enviado para uma missão. Quando você sai da sua casa para participar do círculo de oração, dirigir o círculo de oração, você está sendo enviado para uma missão. Quando Deus coloca alguém no seu caminho para você falar do evangelho para essa pessoa,
você está sendo enviado para uma missão. Quando um vizinho lá quebra tudo lá, tem um maior problema, conflito lá, e aí fala assim, ali tem um crente ali, chama o crente, é Jesus enviando você, Jesus enviando você para a missão, aleluia, e vai lá que Deus vai te usar, tá bom? Eu quero perguntar, você quer ser um trabalhador na igreja do Senhor? Coloca isso diante de Deus, diga, Senhor, eu não quero apenas ouvir o culto, eu não quero apenas vir à igreja, eu quero trabalhar para Jesus.